pouco sobre as páginas do livro, onde é que estão, porque vocês receberam o livro, não foi isso? Bom dia, Renan. Não é só para conferir, o oitavo ano está com livro, né? Porque o nono ano está recebendo só módulo, não recebendo livro esse ano, não. Eu tenho. Pronto, beleza, beleza, tá tranquilo. Bom, para quem está começando hoje, a gente está nesse projeto aí do colégio, que é uma parceria com o diretor Jorge, né, a professora Thais, que é fazer o quê? A gente, lá, o nome do grupo, tá, eu sempre falo isso, o nome do grupo lá tá Reforço Escolar, mas, na verdade, esse projeto também atua como reforço, mas o objetivo não é tanto o reforço assim, não é como se fosse uma banca, digamos assim. Bom dia, Mônica. O que é que funciona? Bom dia. Vocês vão fazer esse ano uma prova chamada Prova Brasil. Eu acredito que vocês já fizeram anos passados aí, talvez no quinto ano, por aí, quinto ou sexto ano, vocês devem ter feito aí a Prova Brasil. E antigamente essa prova era feita de 2 em 2 anos. E agora ela vai ser feita todos os anos. A Ilana, levanta a mão, quer falar uma coisa? Só professor falando tão baixo, não tô ouvindo nada. Não tá ouvindo, não? Todo mundo tá conseguindo me ouvir Não, bem? mais ou menos, tá baixinho, não tô entendendo. Eu tô escutando muito bem. Eu também tenho sono. Deve ser o volume do teu celular. Deve ser algo desse tipo aí. Tá ok. Sim, e aí essa prova que vocês vão fazer todos os anos, a partir desse ano, né? No caso, vocês vão fazer esse ano, vão fazer ano que vem, vão fazer até o terceiro ano de ensino médio, certo? E aí, como é que vai funcionar? Como eu falei que antigamente eram feitos de 2 em 2 anos, basicamente faziam os alunos que estavam quinto ano, no quinto ano, depois os alunos do nono, e depois só no terceiro ano do ensino médio. E eu acredito, quer dizer, ao meu ver, né, na minha concepção, eu acredito que assim a prova ficava um pouco mais complicada. Por quê? Porque quem estava no nono ano e fazia essa prova ia ter assunto de todas as séries até o nono ano. Então ia ter assunto do sexto, do sétimo, do oitavo e os assuntos do nono ano. E agora, como todas as séries vão fazer, no caso, vocês agora só vão ter assuntos do oitavo ano, certo? Assim, para mim, fica bem melhor. Fica muito mais prático para estudar. E essa prova, eu acredito que a coordenadora ainda vai explicar lá para a semana que vem como é que vai ser a prova, se vai ser presencial, se vai ser online. A gente ainda não sabe como é que vai ser, mas a gente só sabe que vai ter. Jorge Certo? colocou um vídeo no grupo da aula, explicando. Pronto. Então ele já explicou isso aí, não foi? Obrigado aí. Bom dia, Milena. É porque a nossa coordenadora, aquela que manda mensagem lá no grupo da gente também, ela tá com suspeita de Covid. E aí ela tá bem debilitada. Por isso que ela não pôde dar as boas-vindas para quem está começando hoje e nem pôde aparecer na segunda-feira, né, que foi a aula depois do recesso junino aí. Mas acredito que na semana que vem ela apareça aqui também para tirar todas as dúvidas de vocês. Falar de dúvidas, para quem está começando agora, e quem já sabe, né? Toda vez que eu estiver explicando o assunto, e vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm total liberdade para interromper a aula e perguntar. Não fiquem com dúvida, certo?
Não saiam da aula com dúvida, porque eu estou aqui para tirar todas as dúvidas. Então, podem apertar na mãozinha para levantar a mão, pode abrir o microfone para falar, pode escrever no chat, eu vou estar olhando tudo. Bom dia. Beleza aí? Beleza. Pronto. Alguma dúvida não, né? Pronto, beleza. Não. Pronto. Então, beleza. Como esse assunto de retas e ângulos vocês estão vendo, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou mostrar alguns aplicativos que tem por aqui, pelo computador, para vocês verem como a matemática fica um pouco mais fácil de aprender quando a gente vê um conteúdo sendo aplicado visualmente, né? Se a gente vê alguma coisa, fica mais fácil de entender. Deixa eu ver se alguém digitou alguma coisa aqui. Não. Pronto, beleza. Então, sim, e a outra coisa que eu ia fazer diferente é o seguinte: geralmente, como a primeira aula de vocês da semana é segunda-feira e a segunda é quarta, no caso aqui é toda segunda e toda quarta, das 8h30 até as 10. Hoje eu tive que atrasar um pouco e tive que passar lá no Tinoco para resolver uma documentação. E aí, mas o horário é esse, das 8h30 até as 10. Às vezes eu libero uns 10 minutos mais cedo, 15 minutos mais cedo, porque eu sei que vocês têm aula à tarde também. E para não ficar, como é que fala, muito complicado para vocês. Marilene, tá baixo, também? Eu coloquei o fone, agora tá alto. Ah, pronto. Mais alguém tá conseguindo, tá me ouvindo baixo? Não, tô ouvindo normal. Normal, né? Pronto, beleza. Qualquer coisa vocês falem. Outra coisa, é muito difícil eu passar uma atividade para casa, porque eu sei que o colégio passa muita atividade e vocês estão praticamente sobrecarregados, ou seja, muita atividade para fazer. É uma vez ou outra que eu vou passar alguma atividade para casa, certo? E falando de atividade, tudo que eu fizer aqui na aula, todo exercício, tudo que eu escrever, eu vou passar o slide no grupo, certo? Só para, claro, para vocês que estão assistindo a aula aqui ao vivo, só para rever alguma coisa, e para quem não tem como assistir o Google Meet, certo? Porque tem alunos que não tem como assistir o Google Meet. Isso aí a gente está passando aí para o diretor Jorge também, além da lista de presença. Falando da lista de presença, é uma lista que o diretor Jorge pede toda a aula para saber quem é que está participando e quem não está participando. Se não puder participar, justifica. Aí eu coloco a presença com a observação, que o aluno disse que não está podendo assistir por causa de algum motivo e tal. Mas os alunos que mais participarem e os alunos que melhorarem as notas no colégio, na média, esses alunos vão ser premiados, certo? O diretor Jorge e a coordenadora Thais ainda vai falar um pouco mais sobre isso. A gente ainda não sabe, eu ainda não sei qual vai ser o prêmio de vocês, mas eu sei que vocês vão ser premiados, quem mais participar, quem mais melhorar as notas, quem for participativo, quem tirar dúvida, quem entender tudo, quem não entender, perguntar, sempre eu vou estar pontuando isso para passar para o diretor Jorge. Tá tranquilo? Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Não, por enquanto não, mas se eu lembrar de mais alguma coisa aqui, eu passo para vocês. Beleza, então eu vou, como vocês, tem gente que está começando hoje,
e eu já comecei esse assunto de retas e ângulos na segunda-feira, eu vou dar pelo menos uma revisada no que a gente falou na segunda-feira e continuar o assunto, certo? A gente viu que a matemática ela é dividida entre 3 grandes áreas e que uma dessas grandes áreas se chama geometria. Geometria, que vocês já devem ter ouvido falar. O que é a geometria? Ao pé da letra, geometria significa o quê? Ó? Geo tem a ver com terra, como eu falei, né? Tem a ver com terra. Por isso que o estudo da terra é na matéria de geografia. O estudo do solo na matéria de geologia e assim por diante. E metria, deixa eu trocar de cor aqui. Metria tem a ver com medida, metragem, por aí. Então, geometria nada mais é, ao pé da letra, do que a medida da Terra. E ela surgiu, por que tem esse nome, né? Ela surgiu pela necessidade de marcar terrenos para fazer plantio de alimentos. Na época que surgiu isso, o pessoal lá na Grécia Antiga, como eu falei na segunda-feira, na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, estava surgindo a agricultura, certo? O pessoal estava interessado em plantar alimentos para vender, para se alimentar. E aí, na época, não tinha as figuras que a gente conhece hoje, como triângulo, quadrado, retângulo, não tinha nada disso. Então, as pessoas marcavam do jeito que queriam, desculpa. Então, por causa disso, tinha gente que marcava, quer dizer, ficava com a parte de terra maior do que outras pessoas. E aí teve um matemático chamado Euclides, que ele pensou o quê? Ele pensou um pouco assim, eu tenho que fazer alguma coisa para que todo mundo fique com a mesma porção de terra, certo? E isso, mais uma vez, não tinham as figuras planas, então não existia quadrados, retângulos, círculos, não existia nada disso. Por causa desse pensamento dele, ele começou a pensar e criar várias coisas que ele escreveu em um livro chamado Os Elementos de Euclides. E aí, tudo que você conhece de geometria hoje partiu da cabeça desse cara aí, ó. Isso há 400 anos antes de Cristo. Então, se você parar agora e olhar ao seu redor, por exemplo, sei lá, o formato do sofá, o formato da mesa, o formato da janela, o tamanho da janela, parede, tudo isso foi por causa desse cara aí. E aí, a gente viu na segunda-feira que, claro que nada a gente pensa do nada, né? Sempre tem que ter um comecinho. E qual foi esse comecinho? Ele disse que toda a geometria que ele criou partiu de 3 elementos que ele chamou de primitivos. Que elementos são esses? O ponto, a reta e o plano. Isso aí está na primeira página do 2º capítulo do livro de vocês. Ele falou do ponto, da reta e do plano. Quando a gente fala ponto, se eu pedir para vocês assim, pensem em um ponto, se vocês fecharem o olho, vocês vão pensar em um ponto. Todo mundo vai pensar em um ponto. Ponto é um ponto, certo? Só que ele falou que um ponto não tem dimensão. O que quer dizer isso? Quer dizer que um ponto, eu não tenho como medir um ponto. Então, se eu pegasse uma régua e tentasse medir um ponto, eu não ia conseguir, certo? Isso que ele falou na época lá. Só que quando eu pego esse ponto, junto com outro, junto com mais um, junto com mais um, junto, com infinitos pontos, aí você acaba criando uma reta. Então, uma reta, tipo essa que eu acabei de desenhar aqui, ela é um conjunto infinito de pontos, certo? Deixa eu só grafar aqui. Um conjunto infinito de pontos. Beleza. Só que, se é infinito, tudo que é infinito não tem fim. Então, quer dizer que a reta também não vai ter fim. Ela vai continuar crescendo para a direita e para a esquerda. Só que
crescer para a direita e para a esquerda, precisa de um espaço para isso acontecer. E que espaço é esse? Por onde é que essa reta vai se espalhar? Essa reta se espalha em um espaço que ele chamou de plano. E aí, na segunda-feira, eu fiz uma analogia. A analogia é como se fosse uma comparação de assunto. Por exemplo, eu tenho uma folha de papel aqui. Ó. Essa folha de papel, se você pegar uma caneta ou um lápis e fazer um traço nela, por exemplo, assim, pronto, fiz um traço aqui, ó. Se você dobrar a folha, amassar a folha, virar de cabeça para baixo, o traço vai continuar nessa folha. Todo mundo concorda? Sim. Pronto. Então, o que acontece é isso, ó. A folha funciona como se fosse um plano, certo? E esse traço que você faz na folha pode ser chamado de reta, sendo que a reta é um conjunto infinito de pontos. Não é legal? Então, é isso aí que acontece, certo? O plano é como se fosse uma folha de papel, onde eu posso riscar não, né? Fazer uma reta nesse plano, em que a reta é um conjunto infinito de pontos. Só que, peraí, se a reta é infinita, para essa reta caber no plano, o plano também tem que ser infinito, né? Porque não tem como eu colocar uma coisa infinita dentro de outra coisa que tem fim. Não vai caber inteira. Então, tanto o plano quanto a reta são infinitos. Então, por exemplo, se eu tiver um plano aqui, ó, geralmente nos livros são representados assim, ó, como se fosse uma folha de papel mesmo. Deixa eu só apagar essa reta daqui de cima. Aqui. Droga. Pronto. Aqui. Um plano nos livros e nas questões são representados como se fosse uma folha de papel. Então, claro, que é infinito, né? Só que não tem como a gente desenhar nada infinito. Então, a gente pelo menos representa, né? Finge que é infinito. Então, por exemplo, se eu fizer um traço aqui, pronto, aqui é uma reta. Vou chamar de reta R. Só que, para pensar um pouco, vamos pensar um pouquinho aqui. Se eu falasse para vocês, peguem uma folha de papel e façam um traço nessa folha. Eu aposto que todo mundo ia fazer um traço diferente. Ou seja, em um mesmo plano, eu tenho infinitas retas, certo? Então, a reta pode ser assim, trocar de cor. A reta poderia ser assim, de qualquer maneira, certo? Sendo aí. Bom, e aí depois a gente falou que uma reta é um conjunto infinito de pontos. Eu posso selecionar alguns pontos, certo? Por exemplo, aqui eu tenho uma reta R e tem... Opa, aqui não. E tem certos pontos riscados aqui, ó. O A, P, o Q e o B. É muito mais fácil para a gente trabalhar com partes dessa reta do que com a reta inteira. Porque já pensou se você tivesse que trabalhar com uma coisa que é infinita? Imagine, você já viu um rolo de barbante? Não, fiquei. Não, né? Sim, pronto, peraí. E vou mostrar para vocês aqui agora. Como se fosse um rolo de barbante. Aqui, ó. Pronto, aqui. Deixa eu mostrar a vocês. Aqui, ó. Estão vendo aí? Pronto. Isso aqui é um rolo de barbante. É um barbante bem enrolado mesmo. Então, imagine
Imagine que esse rolo é infinito. Ou seja, você pega do começo e vai desenrolando esse barbante, vai espalhando o barbante aí, ó. Tá espalhando, tá espalhando, tá espalhando. Só que ele é infinito, nunca vai terminar. Então, imagine que você está fazendo isso. Vai chegar uma hora que você não vai saber mais onde é que está a ponta do barbante. Você não vai saber mais onde você começou. E se você olhar para o rolo, você não está vendo onde é que vai terminar. Por quê? Porque é infinito. Então, trabalhar com coisas infinitas é muito complicado. Então, o que é que a matemática faz? Ela pega partes da reta infinita. Então, se eu pedisse a vocês que estão desenrolando esse barbante aí, para pegar uma parte desse barbante, vocês vão cortar em duas pontas. Acredito eu, né? Vocês vão pegar uma ponta, pegar outra ponta e vão cortar. Então, por que isso é importante na matemática? Porque quando você corta, aí você está vendo onde ela começa e onde ela termina. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Eu tenho, voltando aqui para o slide, eu tenho uma reta que é infinita, ela continua para sempre aí, só que eu tenho certos pontos onde eu posso dizer que eu tenho esse pedaço aqui que começa no A e termina aqui no P. Ó. Eu tenho um outro pedaço aqui, eu posso ter um outro pedaço aqui, ó, que começa no P, mais ou menos, e termina aqui no Q. Olha que legal. E eu posso ter um outro pedaço dessa reta que comece aqui no Q e termine no B. Esses pedaços da reta, eles são chamados de segmentos de reta, que vocês já devem ter ouvido falar. Todo mundo já ouviu falar de segmentos de reta? Já, sei que é isso, já. Pronto. Aí, ó. Então, o que é um segmento de reta? É um pedaço da reta. Só isso. Beleza? Então, como eu tenho uma reta, eu posso ter pedaços diferentes. Como é que eu faço para identificar esses pedaços, esses segmentos de reta? É só você fazer o seguinte. Por exemplo, esse pedaço que eu desenhei em verde aqui, ó, ele começou na letra A, aliás, no ponto A, e terminou no ponto P. Então, na questão, como é que aparece isso? Na questão e nos livros. Ele aparece o segmento de reta AP. Porque começou no A e terminou no P. Ainda coloca aqui em cima um traçozinho que é para dizer que é da reta. Por exemplo, esse que está de azul aqui, ó, que eu desenhei de azul, ele começou no P, no ponto P, e terminou no ponto Q. Então, alguém quer entrar aqui? Bom dia, Ana. Começou no P e terminou no Q? Então o nome é P, Q. Bem fácil. Com traço em cima, nunca esqueça. E esses... Oi. Aqui. Não entendi. Falou o quê? Vou ter que sair aqui, viu? Ah, tranquilo, tranquilo. Sair Você não aqui, monta ainda? Tá em 3%. Pronto. Beleza, deixa eu anotar aqui. Você vai colocar o nome? Você vai voltar ainda ou vou deixar o celular carregando? Vou deixar carregando. Pronto. Então coloca o nome completo. Pronto. E esse pedaço em vermelho, esse segmento vermelho aqui, ó, começou no Q e terminou no B. Então é QB. Bem prático. Então, lá nas questões, com o professor lá da tarde e dos livros, vai aparecer os segmentos assim, ó. Sempre a primeira letra é onde começa, a segunda letra é onde termina, sempre com esse traço em cima. Tranquilo? Então, só um outro exemplo é o seguinte, ó. Se eu quisesse um segmento, só para a gente fixar, se eu quisesse um segmento aqui
que começasse na letra A e terminasse na letra Q. Q. Então, eu começaria aqui, ó, começaria aqui na letra A, iria até a letra Q. Então, esse segmento aqui começou no A e terminou no Q. Então, ele é assim. Deixa eu escrever do lado de cá. Ficou muito em cima aqui. Aqui. Beleza. Bom, uma outra coisa que a gente viu na segunda-feira foi que existem dois tipos de segmentos que são segmentos colineares e não colineares. O que quer dizer isso? O nome é meio complicado, mas é muito fácil de entender. Linear tem a ver com linha, certo? E o co vem de mesma, em latim. Então, segmentos colineares quer dizer que estão na mesma linha. Então, por exemplo, se eu tiver todos esses segmentos aqui, ó, esse verde, o azul e o vermelho, vocês estão vendo que eles estão na mesma direção. Então, eles são colineares, porque eles estão na mesma linha, estão na mesma direção, estão na mesma reta. Só que se eu tivesse assim, por exemplo, sei lá, um segmento assim, bota aqui AB, aí um outro assim, C, um outro assim, D, pronto. Aqui eu tenho, escrever de preto, aqui eu tenho aqui, ó, segmento AB, que começa no A e termina no B, ó. Aqui eu tenho o segmento BC, e aqui eu tenho o segmento CD e DVD. Não, mentira, brincadeira. Olha a diferença. Todos esses três segmentos aí, ó, o AB, o BC e o CD, estão em direções diferentes. Eles estão em inclinações diferentes aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Sim. Pronto. Então, quando isso acontece, a gente diz que eles não estão na mesma linha, não estão na mesma direção. Por isso, eles se chamam não colineares. Não colineares. Só isso. Beleza. Foi exatamente aqui que eu parei na segunda-feira, certo? Para quem começou hoje, até aqui, tá tudo tranquilo? Alguma pergunta? Sim, não? Me digam aí. Não, né? Não. Pronto. Ok. Então a gente vai seguir. Bom, tem um outro nome na matemática que é muito importante, aparece bastante. Que nome é esse? Congruência. Na matemática, a matemática é tão incrível que tem coisas que, às vezes, para você entender, você tem que ler duas vezes, ou mais de duas vezes. Isso é normal. Por quê? Na matemática, é muito difícil ter uma coisa que é igual a outra. Por exemplo, se eu tivesse aqui, por exemplo, aqui, ó, como vocês já viram ângulos, mas comigo vocês vão ver lá na frente ainda, suponha que você tem aqui um ângulo de 30 graus, sei lá, aqui A, B e C, e aqui do lado de cá você tem um ângulo de 30 graus também, os pontos D, E e F. Então, esse ângulo daqui, da esquerda, ele é o ângulo ABC. Como o ângulo está no ponto B, coloca um chapezinho no B. E o ângulo da direita é o DEF. Como o ângulo está no E, um chapezinho no E.
Veja só, todos os dois ângulos aí são de 30 graus. Só que a matemática não diz que esses dois ângulos são iguais. Ele diz que esses dois ângulos são congruentes. Por quê? Porque na matemática, uma coisa só é igual a ela mesma. Por exemplo, 1 é igual a 1, 2 é igual a 2, 3 é igual a 3. Só isso. Aqui, ele diz que esse ângulo daqui, não é o mesmo ângulo que esse. Por quê? Porque um está no lado esquerdo e o outro está no lado direito. Então, não é o mesmo ângulo. Ou seja, não é igual. A medida do ângulo que é igual. Mas os ângulos são congruentes. Da mesma forma, uma outra analogia é você imaginar o seguinte. Imagine uma fábrica de carros, uma fábrica automotiva, desculpa, em que está produzindo, sei lá, 5 carros lá de um modelo lá. Ok? E aí, todos aqueles carros, todos os 5 carros lá, vão ser do mesmo modelo, certo? Tem o mesmo tipo de pneu, mesma cor, tudo igual. 5 carros que tem praticamente tudo igual. Para a gente que fala no dia a dia, a gente fala que os carros são iguais. Mas para matemática, a gente não fala que são iguais. A gente fala que são congruentes. Por quê? Porque tudo que tem no carro é igual, mas não é o mesmo carro. Conseguiram entender mais ou menos aí? Sim. Tem certeza? Todo mundo conseguiu acompanhar? Pode escrever no chat se não quiser abrir o microfone. Pronto, tranquilo. Aqui. Ok, beleza. Então, sempre que aparecer congruência, aí vocês agora já sabem o que é que significa. Isso é uma coisa que aparece muito, muito na matemática, ainda mais com ângulos. Quando diz que um ângulo é congruente ao outro, quer dizer que ele tem a mesma medida. Se um tem 50 graus, o outro também vai ter 50. Se um tem 90 graus, o outro também tem 90. E assim por diante. E às vezes no livro, na questão, para não escrever, um ângulo é congruente ao outro, às vezes ele usa um símbolo, que é este daqui, que são 3 tracinhos, para dizer que os dois ângulos são congruentes. Por exemplo, eu tenho aqui o ângulo ABC, né? Que é esse da esquerda. E eu tenho o ângulo DEF, que é esse da direita. Opa, esse da direita. E para dizer que eles são congruentes, o livro pode escrever esses 3 tracinhos aí, só para dizer que eles têm a mesma medida. Ok? Pergunta. Não, fiquem tranquilos que não é de calcular. Vocês já viram o assunto de equações? Vocês lembram de equações do ano passado, do 7º ano? Já vi, mas não lembro muito, não. Não lembro, não. Pronto, não, tranquilo, fique tranquilo. A gente vai revisar algumas coisas aqui de equações, não hoje, né? Mas daí para frente, porque cai bastante na prova Brasil. Eu acredito, como vocês são 8º ano, vocês vão ver um assunto chamado polinômio, se eu não me engano. Mas é um dos últimos assuntos. Deixa eu abrir o livro de vocês aqui. Eu tenho um livro de vocês aqui no computador aqui, rapidinho, só para eu me situar aqui. Congruência de triângulos, quadriláteros, polígonos, área, volume, cálculo algébrico. É um dos últimos assuntos. Pronto, achei aqui. É um dos últimos assuntos aqui. Bom, mas fique tranquilo, isso não é por agora, não. A parte que eu estou falando agora, a gente está no livro, na página 52. 52. Exatamente isso aí.
Bom, se vocês quiserem acompanhar, né? Pelo livro também. Tá ok. Bom, aí eu tenho agora uma coisa que eu ia falar na segunda-feira, mas não deu tempo. Que foi o quê? Eu acho que não deu tempo, não. Não sei se eu falei, gente, na segunda-feira. Deixa eu olhar aqui. O oitavo vai ser. Deixa eu ver se eu parei ali naquela parte mesmo. Ou se eu pulei com o foi, eu parei naquela parte mesmo. Pronto, tá aqui. Realmente não deu tempo de falar na segunda-feira, então eu vou falar para todo mundo aqui, ó. Lembra que as retas são infinitas, certo? Eu não estou mais falando de segmentos, de pedacinhos. Agora eu estou falando da reta inteira. Essas retas, a gente já viu que elas se espalham em planos, né? Como se fosse aquela folha de papel que eu falei no começo da aula. Então, essa tábua, esse desenho que parece uma tábua aí, está simbolizando um plano. Um plano onde eu tenho várias retas aqui dentro. Certo? Cada traço desse aqui é uma reta diferente. Aí eu tenho o seguinte. Quando eu for desenhar um traço nessa reta, ou um traço nesse plano, desculpa, duas coisas podem acontecer. Ou as duas retas não se tocam, ou seja, não se cruzam, ou as duas retas se cruzam. Então, por exemplo, se eu quisesse desenhar aqui, ó, uma reta assim, eu vou chamar de reta 1. Reta 1 não, se o matemático visse que eu estivesse fazendo isso aqui, eu estava lascado. Uma reta B. E eu quisesse fazer, lembrando que reta é infinita, certo? Vai para o infinito e além, continua até umas horas aí. E se eu quisesse fazer uma outra reta que não passasse por cima dessa reta B, eu teria que desenhar uma outra com a mesma inclinação. Ou seja, assim, ó. Mais ou menos assim. Por quê? Chama de reta A. Porque a de baixo não tem como passar pela de cima e a de cima não tem como passar pela de baixo. Esse passar por cima de outro, de outra reta, a gente, na matemática se chama cruzamento de retas ou toque de retas, né? Encontro. Então, por exemplo, quando ela falar que uma reta cruza outra, quer dizer que ela está passando por cima de outra. Ou então, que uma reta toca a outra, quer dizer que ela está passando por cima de outra também, tocando em um ponto. Então, a única forma de duas retas não se tocarem é as duas terem a mesma inclinação. Como, por exemplo, essas duas aqui, ó. Deixa eu ver se vocês... Deixa eu trocar de cor aqui, botar um azulzinho. Ver se vocês estão vendo aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Tá vendo? Elas têm a mesma inclinação, ou seja, elas vão continuar aqui, ó, para sempre nessa direção. Ou seja, nunca vão se tocar. Agora, o que é que acontece? Se eu tiver uma reta assim, reta R, e a outra tiver pelo menos assim, reta S, todo mundo concorda que se eu continuasse desenhando, uma hora uma ia passar por cima da outra? Sim. Sim, todo mundo entendeu? Alguém quer que eu repita? Entendi. Pronto. Gabriele, Matheus, Opa, entenderam? Querem que eu repita? entendi. Beleza. Então, mais uma vez, pode acontecer duas coisas. Ou as retas se cruzam ou não se cruzam. Quando não se cruzam aqui, ó, quando uma não passa por cima da outra, elas são chamadas de retas paralelas. Você já deve ter ouvido falar.
Então, o que são retas paralelas? São retas que têm a mesma inclinação, ou seja, uma não passa pela outra, por cima da outra. Um exemplo disso é a Avenida Paralela lá em Salvador. Você já deve ter ouvido falar também. Como é? Por que a Avenida Paralela tem esse nome? Na verdade, eu não sei. Deve ser porque o cara que deu o nome gostava muito de matemática, não vou mentir. Mas como é a Avenida Paralela? Você tem aqui 3 ou 4 faixas, em que cada faixa é como se fosse uma reta, e uma pista aqui não passa por cima da outra. Ó, todo mundo na mesma inclinação. Ficou melhor para entender aí? Por isso que deram o nome, eu acredito, né, que foi por isso que deram o nome de Avenida Paralela. Bom, deixa eu ver agora. Agora sim vem uma pergunta para vocês. Eu quero ver se vocês estão espertos, se vocês estão com o pensamento aguçado, se estão todo mundo tranquilos aí. Olha bem, a gente já sabe que para eu construir uma reta, eu preciso de infinitos pontos, certo? Aí vem a pergunta. Nessa reta R aqui, e nessa reta S aqui, os pontos que estão construindo a reta R, a reta S e a reta S, desculpa, são iguais? São os mesmos pontos? Acho que não. Aí alguém falou, acho que não vi quem foi, mas sim. E aí, mais alguém, algum palpite? Pode chutar, gente. Aqui que o... Acho que não, todo mundo acha que não, né? Exatamente. Parabéns aí. Realmente não são os mesmos pontos, porque se fossem os mesmos pontos, ia ser a mesma reta, né? Então, são pontos diferentes. Então, olha o que acontece, muito bom vocês aí, viu? Então, o que é que acontece? Toda reta paralela não tem nenhum ponto igual. Não tem nenhum ponto igual. Como é que isso aparece na questão ou no livro? Não tem pontos em comum. Então, reta paralela, ou melhor, retas paralelas, não possui pontos em comum. Né? Porque não são os mesmos pontos que vão construir. Se fossem os mesmos pontos, seria a mesma reta. Né? Agora, quando uma reta passa por cima de outra, o que acontece é que elas são chamadas de concorrentes na matemática. Concorrentes. E aqui agora eu pergunto a vocês. Então, por exemplo, se tivesse uma reta aqui, R, e uma reta assim, e uma reta aqui, S, vou trocar de cor, uma reta S aqui, ó, quer dizer que se eu continuasse, em algum momento, essa reta verde, que eu desenhei aí, a S, ia passar por cima dessa reta azul, que eu desenhei aqui. Agora, igualzinho a esse desenho daqui, ó, eu vou só marcar um texto aqui. Igual a essa reta Q e essa reta P. Aí agora eu te pergunto, fala aqui no Marcelo Rezende, finado. Quando eu tenho uma reta que passa por cima de outra, será que tem algum ponto que faz parte das duas retas ao mesmo tempo? O que é que vocês acham? Acho que sim. Sim. Pronto. Todo mundo concorda que tem um ponto que faz parte das duas ao mesmo tempo? Agora imagine quantos pontos são, vocês têm ideia? Não. Não.
Não. Agora eu vou mostrar. Peraí. Então, eles têm pontos em comum, na verdade, é um ponto só em comum, como se fosse. Peraí, cadê, rapaz? Escrevi aqui. Então, retas concorrentes possuem, tem que ser no plural, né? Aí sem entender, professor. Foi atender a ligação aí, saí. Tranquilo. Eu não passei a lista de presença ainda não. Beleza. Possui um ponto em comum. E agora eu vou. Cadê? Seta. Eu vou mostrar a vocês aqui. Como eu falei, né, que se a gente enxergar esses assuntos, fica mais prático para a gente entender. Vou mostrar a vocês uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto, retas e planos. Ó. Deixa eu carregar. Espera aí que eu ainda vou aproximar, certo? Para ficar melhor para enxergar no celular. Pronto. Vocês estão conseguindo ver aí? Não tá com a letra. Tá. Sim, Vou enxergar, me diga aí. sim. Pronto. Beleza, olhe bem. Aqui eu tenho duas retas paralelas, certo? A reta R, que é essa vermelhinha, e a reta S, que é um azulzinho aqui, ó. Se elas são paralelas, quer dizer que elas não vão se tocar nunca. Então, todos os pontos que fazem a reta de cima são diferentes dos pontos que fazem essa reta de baixo. Até porque uma não vai passar por cima da outra. Só que quando uma consegue cruzar a outra, isso aqui acontece, ó. A reta R continuou aqui, e agora apareceu uma reta verde, isso aqui é um verde cana, mais ou menos, mostarda, que está passando por cima da reta R. E quando uma reta passa por cima de outra, e como cada reta é formada por pontos, então a única interseção, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, eu acho que não, que vocês são oitavo ano, mas a única parte que está em comum, ou seja, que está ao mesmo tempo na reta vermelha e na reta verde, é esse único ponto aí. Tranquilo? Então, retas concorrentes são retas que só têm um ponto em comum, ou seja, retas que se cruzam. Agora tem, eu não ia falar agora não, mas como já está aqui, existe um tipo de retas concorrentes, um tipo de reta concorrente, a outra, que é muito falado na matemática, e vocês vão ver esse nome até o terceiro ano do ensino médio, que é o caso das retas serem perpendiculares. Vocês já devem ter ouvido falar. Quando é que uma reta é perpendicular, ela continua sendo concorrente, ou seja, uma passa por outra, em que só tem um ponto aqui em comum, só que o ângulo que faz entre uma e outra é de 90 graus. Certo? Então, repetindo, nenhum ponto em comum, ó, um ponto em comum, as concorrentes, e se todos os pontos das duas retas forem iguais, eu estou falando da mesma reta. Beleza aí? Ficou melhor para enxergar, gente? Sim. Pronto. Beleza de Creuza. Planares não, blá, 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 blá. Não, plano não. Plano também não. Pronto. Ok.
Bom, antes de liberar vocês, eu hoje vou ter que liberar um pouquinho mais cedo, mas cadê? Eu tenho que apresentar, né, a tela aqui. Exatamente, eu vou pedir a vocês que coloquem o nome completo no chat, mas ainda vou falar logo, eu vou adiantar aqui. Ponto não possui dimensão, quem quer entrar? Bom dia. Eu vou passar para frente. Os lados não. Pronto. Quero começar logo a parte de ângulos, certo? O que é um ângulo, na verdade? O que é um ângulo? Quando eu falo ângulo, todo mundo sabe identificar um ângulo. Mas a definição, se você tivesse um primo ou um irmãozinho pequeno, como é que você ia explicar que um ângulo é um ângulo? Você ia falar, você tem aqui, cadê a caneta? Você tem, imagine que você tenha, imagine que você tenha aqui a sua mão, você pega a mão, normal, e você faz uma curva com essa mão. Essa curva que você fez com a mão, você está definindo dois ângulos, o ângulo de dentro e o ângulo de fora, certo? E o ângulo de fora. Na matemática é a mesma coisa. Imagine que você tem aqui uma reta, e aí, como a reta é feita de pontos, você vai pegar um ponto aqui, qualquer, vou chamar de ponto A, e você vai fingir que você está quebrando essa reta, certo? Então você pega isso aqui e dobra essa ponta para cá, como se você estivesse fechando a mão. Então o que é que acontece? Essa reta ia ficar assim, ó. Ia ficar assim. Opa. E assim. Olha lá que legal. Assim. Ponto A. E aqui você ia criar duas regiões. Essa daqui, ó, essa região daqui de dentro, e essa região daqui de fora. Essa região é que é chamada de ângulo. Vocês entenderam aí? Como é que qual é a definição de ângulo? Sim. Pronto. A definição de ângulo é o quê, então? É uma região entre dois segmentos de reta, ou duas semirretas. Beleza? Então, por exemplo, aqui a gente vai utilizar... Claro, a questão vai dar a medida do ângulo, né? Que a gente já sabe que a medida de um ângulo é em graus. Então, 30 graus, 45 graus, 90 graus, essas coisas. Mas, se não der, você tem aquele aparelhozinho, né? Aquele instrumento, ó, chamado transferidor. Vocês têm transferidor? Não. Não, né? Não. Pronto. Não. Mas vocês já viram, né? Transferidor. Sim. Pronto. Esse objeto aí, lindo, maravilhoso, é o que você utiliza para calcular não, para medir todos os ângulos. Uma coisa que é interessante que a gente vai fazer daqui para frente, provavelmente a partir da próxima semana, é toda questão que a gente fizer de ângulos, eu vou fazer no computador para mostrar a vocês que dá certinho o resultado da questão. Com o transferidor, para medir e tal. Certo? Mas enquanto não chega a semana que vem, aí você imagina, então, que você tem aqui, ó, esse ponto O no plano, ó, mais uma vez aqui é um plano, que parece uma folha de papel. Você tem aqui o ponto A, o ponto B, e aqui você separou em duas regiões. Se eu falar só dessa região interna aqui, ó,
e disser que, por exemplo, isso aqui tem 60 graus, isso quer dizer que toda essa parte aqui corresponde a 60 graus. Porque o ângulo é o mesmo. Ok até aí? Sim. Alguém tem alguma pergunta? Milena, Matheus, Marilene, Maria, Jacilene, Gisele, Raíssa, Mônica, Ana. Não. Pronto. Beleza. Então agora eu vou pedir a vocês que coloquem o nome completo aqui no chat para eu colocar aqui na lista do diretor Jorge, que é quarta. Por gentileza. E aí, gostaram da aula? Sim. Sim. Pronto. Deixa eu só ver o que era isso aqui. Espera aí, gente, que eu acho que tem uma coisa aqui. Pronto, gostaram da aula, né? Graças a Deus. Se não gostarem também, é só falar também, viu? Sempre tem alguma... Todo mundo colocou aí? Ah, tem gente faltando. Vou mostrar só uma coisa para vocês antes de terminar a aula. Na verdade, como eu falei, a aula termina 10 horas, mas às vezes eu libero mais cedo e minhas aulas sempre passam muito rápido. Vocês devem ter percebido isso também, que é o seguinte, deixa eu ver se eu mostro aqui, achei. Pronto, vou mostrar aqui só para vocês visualizarem aqui, ó. Uma guia. Jacilene levantou a mão, quer falar alguma coisa? Professor, eu vou sair que o celular descarregou aqui. Pronto, já colocou o nome já? Não. Coloca o nome completo aí, fazendo favor. Pronto, vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha bem. Eu tenho essas duas retas que estão aqui na diagonal, ó. Duas retas que estão na diagonal aqui. Elas são paralelas, certo? Não tem nenhum ponto em comum. Agora, essa outra reta que está virada para cima, que está em pé, né? Na verdade, ela passa por essas duas retas. Ou seja, ela é concorrente nas duas retas. Aí vocês estão vendo que ela só tem um ponto em comum, tanto na reta de cima quanto na reta de baixo. Vocês estão vendo aí? Uma outra demonstração de que ela só tem um ponto em comum. Posso virar aqui. Posso aumentar, posso diminuir. Ó. Sempre vai ter um ponto em comum aqui, ó. Agora, se eu tivesse se todos os pontos dessa reta que eu estou girando aqui forem iguais aos pontos que faz a segunda reta da diagonal, então ela seria a mesma reta. Olha que legal. Vocês estão vendo aí? Conseguiram ver? Sim. Pronto. Tranquilo. Bom, era somente isso que eu queria mostrar. Quem não colocou o nome completo, coloca o nome completo ainda aí. Certo? Eu vou para a gravação aqui.